Estamos aqui começando mais um ponto a ponto, diretamente de João Pessoa. Hoje, nosso amigo Décio Iandoli está aqui conosco, cirurgião do aparelho digestivo, diretamente de Mato Grosso do Sul. Veio aqui para nos presentear com seus ensinamentos, não é? Na Jornada Médico Espírita Paraibana. Décio, seja muito bem-vindo. É um grande prazer estar com você aqui. Obrigado. E a gente queria de antemão, Décio, perguntar para você um pouquinho mais, passar um pouquinho mais para o pessoal de casa, como é que é, qual é o intuito da Jornada Médico Espírita, por que é que ela acontece? Então, as AMEs, de uma maneira geral, elas têm uma tarefa que está muito ligada ao lado científico da doutrina. Então, a gente tem um aforismo que é assim: a gente quer levar a universidade para o centro espírita e o centro espírita para a universidade. Então, a gente procura o conhecimento espírita de uma maneira, transformar ele numa maneira técnica e laica e levar para dentro da universidade. E a gente pega todo o avanço científico que está acontecendo hoje, através de trabalhos científicos e dos estudos mais recentes, e a gente traduz isso de uma maneira que o espírita não médico ou leigo possa também ter acesso. Então, as jornadas médico-espíritas, elas são um momento importante em que a AME ela pode fazer esse intercâmbio com a comunidade espírita, de uma maneira geral, e com os colegas da área da saúde. Apesar do nome médico espírita, as AMEs são muito voltadas para todos os profissionais da área da saúde. E via de regra, dentro das AMEs tem muitos companheiros espíritas que frequentam a AME. Eu costumo dizer que o pronto-socorro do futuro é o centro espírita. Então, eles têm, geralmente, trabalhador espírita, principalmente quem faz atendimento fraterno, quem trabalha no passe, eles fazem um atendimento de saúde, e a AME tem muito a colaborar com essas pessoas, com informação, com uma complementação de conhecimento que é muito útil para esse pessoal. Então, as jornadas espíritas, de uma maneira geral, elas são esse momento de troca, em que os oradores da Associação Médico Espírita vão compartilhar os conhecimentos que a gente está somando com os nossos estudos e as nossas pesquisas. Excelente. Mas, em se tratando da Jornada Médica Espírita Paraibana 2016, qual é o tema central que se está tratando? Então, o título é a saúde sobre um novo prisma, né? Então, é assim, a gente tem uma visão de saúde que ela é muito biomédica, como a gente fala, ou seja, mesmo nós, os médicos e a comunidade de uma maneira geral, ele considera uma pessoa saudável quando ela não está doente. A Organização Mundial de Saúde, há muito tempo já, ela diz que saúde não é apenas ausência de doença, mas um perfeito equilíbrio biopsicossocial. Nós acreditamos que isso vai além. Além do bio, do psicossocial, você tem o ecológico, você tem o espiritual. Aliás, Hipócrates já falava nisso. Apesar da OMS dizer que ser saudável não é apenas não estar doente, e apesar da nossa consciência desse questionamento, principalmente nós espíritas, a gente percebe que as pessoas, nós todos, inclusive os espíritas, continuamos encarando a saúde como sendo a ausência de doença. E isso é uma coisa que a gente precisa transcender, né? O conceito de saúde mais completo que eu conheço foi exalado por Emmanuel através do Chico Xavier. Ele disse que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, se você começa a pensar que o seu corpo é um instrumento de comunicação temporário, né, da sua alma, e que esse instrumento ele é perecível, e que vai ter momentos em que ele vai adoecer e vai ter um momento em que ele vai parar de funcionar. Então, ele é ferramenta de cura, muitas vezes. Então, às vezes, aquela doença contra a qual a gente luta, ela é justamente um instrumento de cura. E ela que vem trazer o equilíbrio da alma. E no momento em que a gente desencarna, você desencarna melhor do que quando você encarnou. Então,
esse conceito de saúde que é tão complexo, quer dizer, na verdade ele é simples, mas ele é complexo na medida que nós encaramos de uma maneira equivocada a saúde, ele está sendo trabalhado nessa jornada. A gente falar sobre esses aspectos todos, né? Fazendo fazendo que a divisão desses conceitos, do que é realmente estar saudável e qual o papel que a doença tem nessa relação com a saúde. Porque você pode estar doente e ser saudável. É interessante essa colocação que você colocou, que a doença seria um ponto de partida para a cura da alma. Porque muitas vezes a gente imagina, olhando somente o aspecto físico da coisa, que a doença é um desequilíbrio fisiológico e que aquilo dali está fazendo unicamente mal para aquele ser humano. Quando a gente sabe que do meio espírita, a gente sabe que aquilo dali é uma depuração que aquele ser humano precisa passar. Ele passa pelas dores, ele passa pelo desconforto, ele passa pela sintomatologia daquela doença, mas a gente sabe que tudo aquilo dali é uma forma de melhorar intimamente aquele espírito, passando pelas provações que ele precisaria e que muitas vezes ele escolheu para aquilo dali. Né? Inclusive, há alguns anos atrás, ainda na época de graduação, eu lembro que, estudando a atenção farmacêutica, a gente viu um artigo onde a USP ela já colocava em seu currículo, na sua grade curricular, a medicina do espírito. O que seria isso, mais ou menos? Então, esse é o up-to-date hoje na medicina. A gente tem visto um crescimento enorme de trabalhos científicos falando sobre a influência da espiritualidade na saúde. E cada vez mais as grandes instituições estão se debruçando sobre esse assunto. Então é a percepção de que o nosso corpo biológico ele responde diretamente às condições da nossa alma, o que vai no nosso espírito. Dos exemplos mais clássicos disso é o efeito placebo. Né? É tão conhecido há tanto tempo e ninguém acaba sendo uma pedra no sapato, porque você dá o remédio, o paciente fica bom, mas você não dá o remédio e ele acha que você deu e ele fica bom também. Então você percebe que às vezes fica muito claro para nós que a nossa ação terapêutica ela é muito mais um estímulo à cura do que um mecanismo de cura propriamente dito. Essa noção ela é antiga, mas agora ela está florescendo de uma maneira bastante forte, bastante objetiva, e isso eu considero muito positivo. Então a gente já está começando a dar uma atenção maior para a questão psicológica, para que é a questão espiritual em última análise, na minha opinião, e a forma como isso influencia diretamente a fisiologia. Então, não que o remédio não tenha ação, a gente sabe que tem, não que a cirurgia não seja mais necessária, a gente sabe que mas a gente está indo de fora para dentro, né? Na origem do problema, a gente vem dos efeitos para a causa, e esses tratamentos, eles são, na minha opinião, janelas. Você abre janelas, e essas janelas que o tratamento biológico está dando, elas dão ao espírito a oportunidade de um refazimento, dele se reprogramar, se reestruturar. Então, geralmente, a doença é um momento de reflexão para o paciente. Na doença grave, ou mesmo às vezes na doença não tão grave, é um momento em que o paciente, por exemplo, não consegue trabalhar naquele dia porque ele está muito mal. É um momento em que ele para pensar, que ele para hierarquizar as importâncias na vida dele, né? Poxa vida, hoje eu não pude trabalhar porque eu estou com uma gripe e não estou conseguindo respirar direito. Aí ele começa a dar importância para uma série de coisas que às vezes está passando batido na vida dele. Então, hoje a gente tem uma base científica muito forte dizendo que o que vai na nossa mente é primordial para a nossa saúde física. Ou seja, a gente está vendo hoje que, como você colocou, de dentro para fora, seria que realmente, como nós espíritas já vimos, o corpo nada mais é do que uma roupagem do espírito e um reflexo daquilo como ele está. Se o espírito está desequilibrado, o corpo vai sinalizar aquilo dali, não é isso? Mas aí é que está, até onde vai a responsabilidade do espírito perante o corpo,
Não é? Porque se ele é um reflexo do que acontece com o espírito, nós, como espíritos encarnados, qual a nossa responsabilidade perante a nossa roupagem? Por que aí? É importante a gente falar uma coisa, né? Que assim, é verdade isso que você falou, mas assim, às vezes você vem com uma deficiência física, com uma dificuldade física, que não é um reflexo do que vai no seu espírito naquele momento. É o que já foi. O que já foi, ou você precisa daquilo nesse momento como uma oportunidade para dar um passo à frente na sua evolução. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente olha alguém com uma deficiência grave, uma malformação, e vê aquilo como um castigo divino. Primeiro que Deus não castiga ninguém, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que nem sempre aquela dificuldade é uma punição ou é uma consequência patológica, vamos colocar assim. Às vezes aquilo ali é uma instrumentação que a providência divina deu para aquele indivíduo conseguir uma conquista que ele está precisando, né? Então, nesse sentido, nem sempre a doença ela traduz o que vai na alma, né, do espírito. Mas aí eu te pergunto, como é que essa deficiência vai educar o espírito? Então, ela gera uma condição. Entende? Então, na verdade, a experiência de vivenciar a doença ou a deficiência é que promove a oportunidade. E tem gente que aproveita e tem gente que não. Então, se diante da dificuldade você vivencia aquela dificuldade e você usa aquilo para aprender a lição que ela está te ensinando, eu costumo dizer, você passou de ano. Agora, se você se revolta contra aquilo, se você não aceita aquilo, se você luta contra aquilo, às vezes você perde a oportunidade do aprendizado. E aí você mantém aquela dificuldade. Você ainda precisa passar de ano, você não passou, você foi reprovado. Então você vai ter que passar de novo uma situação semelhante àquela ou uma outra situação que gere o mesmo tipo de oportunidade para você. Então a doença nunca é um castigo, ela é sempre uma oportunidade. Porque se a gente parar para prestar bem atenção no que você está falando aí, por exemplo, as doenças mentais, né? Seria uma forma de aprisionar aquele espírito num corpo onde ele não tem totalmente controle sobre aquilo dali e onde ele vai ficar muito mais passivo do que ativo. Depende. Essa é uma questão bem complexa, porque assim, às vezes a doença que se apresenta naquele momento é sim diretamente o que vai passando no espírito, né? Então a gente sabe hoje, por exemplo, que nas doenças mentais não existe nenhuma alteração estrutural do cérebro. As alterações são funcionais. Então ele tem uma série de dificuldades estruturais, funcionais e não estruturais. E aquilo pode ser, e geralmente a tradução de uma dificuldade que ele está vivenciando naquele instante. Então no momento em que a gente vai reencarnar, no momento que eu estou reencarnando, eu estou imprimindo no meu corpo físico uma série de condições que estão acontecendo no meu perispírito naquele momento. Então, às vezes, a genética que eu recebi do meu pai e da minha mãe, os genes estão bons, perfeitos, e eu altero o gene, porque meu perispírito está alterado. Então, aí já é uma condição imediata. É como se eu desse um murro na parede. Na hora que a minha mão bate na parede, a força que eu ponho na parede, a parede põe na minha mão e eu quebro a minha mão. Então, algumas doenças são um efeito imediato do que está acontecendo. A gente tem muitas notícias de reencarnações assim ligadas a suicidas, por exemplo. Então, o suicida se jogou de um prédio, de uma altura, e teve uma lesão grave no seu perispírito. Ele reencarna, muitas vezes, muito próximo, com uma malformação grave e desencarna muito rápido. Aí eu vou falar, de que foi útil aquilo? Foi extremamente útil, porque foi uma oportunidade dele reorganizar, pelo menos parcialmente, o seu perispírito. Então ali é a ideia do soco na parede. Agora existem algumas doenças que elas são programadas por conta de necessidades de aprendizado. Aí já é diferente. Então é aquela reencarnação programada assim, nasceu com beleza, muitas vidas seguidas, foi muito bonito ou bonita,
e usou essa beleza, distraiu ele para a vida, não fez ele perceber o que era importante. Aí já programa uma encarnação com uma deficiência qualquer, que tire a beleza ou que chame a atenção, para ele não ter aquela dificuldade. Entende? Então às vezes a gente está olhando aquilo como uma desvantagem e na verdade é uma vantagem para o espírito, né? Muitas doenças, mesmo metabólicas, elas, como a diabetes, por exemplo, ou outras doenças crônicas, elas são ganhos para os pacientes. E você vai ver isso quando você conhece mais a fundo o paciente, você percebe isso. O paciente, quando ele se dá conta daquilo, ele agradece a doença. Ele fala, graças a Deus que eu tenho essa doença, porque se eu não tivesse, com certeza eu não tinha achado esse caminho. Então, é muito difícil, a gente tem uma tendência de querer colocar tudo no mesmo balaio, mas não é. Eu tenho doenças e doenças, e às vezes assim, a mesma doença para um espírito é por causa de uma coisa, para o outro é outra. É a mesma doença, mas elas têm causas diferentes para aqueles espíritos. Um espírito tem aquela doença por um motivo e o outro tem por outro motivo. Então, eu costumo dizer que são as reações a curto, médio e longo prazo. E às vezes você percebe isso, espíritos extremamente bondosos, que tiveram vidas muito tranquilas, e eles vão desencarnar com uma doença muito grave. E aí, às vezes, aquele espírito esperou várias encarnações para poder ter aquela doença naquele momento, naquela condição, né? Eu conto sempre essa experiência que foi muito marcante para mim. Uma vez eu fui passar a visita numa menina que estava morrendo de câncer de pâncreas. Eu falo menina porque ela era uma menina, ela tinha 30 e poucos anos. Raríssimo você ver um câncer de pâncreas numa menina dessa idade. E ela era assim, uma pessoa diferenciada mesmo, todo mundo na enfermaria gostava muito dela. E ela já estava na UTI, estava mal, estava entubada e acordada, porque ela era tão tranquila, não precisava sedar, ela ficava bem. E eu fui lá visitá-la, ela sorriu para mim com um tubo na garganta. E eu saí dali pensando, né? Às vezes a gente fala, nossa, esse espírito deve ser um pecador, né? Deve ter feito muita coisa errada. Eu fiquei pensando que talvez eu precise de muitas encarnações para chegar no ponto de poder passar pela prova que ela estava passando. Da forma como estava passando. Como estava passando. Que talvez eu não aguentaria passar pelo que ela estava passando. Então, a gente fala que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, às vezes você está tendo um mal formado grave, você olha para ele e fala assim, nossa, esse cara deve ter feito muita coisa errada. Bom, às vezes ele já fez, tanto quanto você, mas ele está pagando a última prestação da dificuldade dele ali. Ele está zerando o espírito dele ali, ele está morrendo curado. E a gente ainda tem que adquirir um monte de coisa para chegar na condição de passar por aquilo que ele está passando. Isso me fez pensar na seguinte coisa, você falou aí da questão das doenças crônicas, né? E ultimamente a gente vê, não sei se pela exposição midiática, não sei o que é que está acontecendo, mas ultimamente a gente vê muito mais exposição disso aí, ou seja, dá uma ideia de que as doenças crônicas vêm evoluindo de uma forma gradativa e que vem surgindo novas e novas doenças crônicas que a gente vê aí milhares de pessoas passando por isso. E aí me chama a atenção para uma coisa, isso seria uma característica realmente da transformação de um mundo de expiações e provas em um mundo de regeneração, onde aqueles espíritos ali estão tendo as últimas oportunidades de reaver os seus débitos, como o caso da menina que você acabou de contar agora, ou seria realmente o estopim das provações para aqueles espíritos? Olha, eu acho assim, eu vou te dar uma explicação muito mais terrena, vamos dizer assim. Nós estamos vivendo mais, nós estamos morrendo menos de doenças agudas. A medicina se desenvolveu e hoje a gente tem vários recursos que fazem com que a gente tenha condições de viver melhor. Então, o que acontece? Como a gente morria antes de infarto, e agora está morrendo menos de infarto, como a gente morria antes de outras doenças que hoje elas são curáveis ou controláveis, acontece que nós estamos envelhecendo mais, a população está envelhecendo mais, e as doenças crônicas estão aparecendo mais, né? E aí nós estamos vivendo uma nova realidade. Além disso, os nossos hábitos de vida mudaram. E aí esses novos hábitos também estão gerando novas condições patológicas.
né? Novas doenças. Então, esses fatores são bastante fortes. E o que não anula aquilo que você disse, quer dizer, isso também quer dizer que nós estamos mudando de planeta de expiação para... Sim, porque nós estamos morrendo menos, estamos vivendo mais, e a qualidade de vida nossa também está melhorando, né? Nós estamos vivendo melhor do que a gente vivia antes. E aí eu lhe pergunto também, qual a importância de se humanizar o atendimento médico para essas pessoas? Então, é até engraçado você falar nisso, né? Porque assim, vamos humanizar a medicina. Eu não conheço ninguém que não seja humano e que seja médico, né? Para você ser médico, você tem que ser um ser humano. E para você usar a medicina, tem que ser um ser humano também. Se você for fazer a medicina veterinária, que eu valorizo demais também, não, você não vai cuidar de seres humanos, mas na medicina vai. E mesmo a medicina veterinária precisa de uma humanização. Então isso é como se fosse um paradoxo, mas na verdade não é. Se você for olhar no dicionário, a palavra humano, ela tem dois significados. O significado biológico, que é o ser humano, primata, bípede, da espécie Homo sapiens sapiens, que somos todos nós. E tem o humano de ter compaixão, né? Inclusive eu li um livro muito legal do Edgar Morin, A Humanidade da Humanidade, e ele discute muito esse conceito. Eu acho isso fantástico. Então ele diz que nós precisamos aprender a ser humanos. Nós estamos aprendendo a nossa humanidade. Que a humanidade, uma das características primordiais da humanidade ainda é a desumanidade. Então ele brinca muito com esses dois significados da palavra humano. Então o que a gente está falando hoje da humanização da medicina é a gente olhar para o doente, para o paciente e para o médico de uma maneira mais humana, não no termo biológico, mas no termo compaixão. Ter compaixão. Ter compaixão é ter a capacidade de partilhar a dor, de compartilhar, de ajudar, de ser solidário. E isso é um movimento que está surgindo muito forte junto com essa questão da importância que tem se dado para a espiritualização na saúde das pessoas. Então, eu vejo com muito otimismo isso, porque as pessoas é muito mais raro hoje você encontrar alguém que fala assim, não, eu não quero um médico que seja bom de papo, eu quero um médico que saiba tudo para me dar o remédio certo. E a gente sabe que isso não funciona. Se você não confia no médico, o remédio que ele te dá não funciona. A gente falou do placebo. Se a relação médico-paciente não for bem construída e o paciente não tiver confiança no médico, não funciona. Ele dá o remédio certo, faz o tratamento correto e o efeito não é o efeito esperado. Por quê? Porque o que está acontecendo é exatamente isso. O médico tem que aprender a induzir o paciente a encontrar a cura. Quem cura não é o médico, é o paciente, né? Então, esse movimento de humanização é justamente isso. É você ensinar para o profissional de saúde que se ele tiver compaixão, se ele tiver ali por um motivo mais amplo do que simplesmente ganhar a vida, e geralmente é o que motivou ele a escolher aquela profissão, então você vai melhorar muito a qualidade do atendimento e vai melhorar em muitos resultados. Puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado agora, como farmacêutico de drogaria que sou, a gente vê muito isso daí. E a minha paixão na drogaria é a atenção farmacêutica, porque você vê a realidade do paciente de perto, você acompanha aquele paciente, você vê a evolução daquele paciente, né? E eu percebo que muitas e muitas vezes o que o paciente precisa é atenção. É unicamente atenção. Eu lembro de um caso perfeitamente de quando eu trabalhava no Bessa, de que uma paciente me chamou, pediu para falar comigo, eu estava no balcão, ela pediu para falar comigo pela entrega da farmácia, unicamente para desabafar comigo. Naquele dia, de início você fica, meu Deus do céu, tanta coisa para eu fazer, e essa mulher vem desabafar comigo. 5 minutos depois, eu comecei a pensar,
mas esse desabafo pode ter melhorado tanto a saúde dessa mulher. Mas você vê o nível de falta de opção dela. Exato. Ela precisou conversar com alguém pelo telefone que ela não conhecia para conseguir fazer a drenagem emocional que ela tinha. Exato. Eu chamo isso de consulta terapêutica. Quer dizer, depois da consulta você não precisa dar mais nada, você já deu o que a pessoa estava precisando. Que ela precisava. Atenção. Né? E hoje, com uma consulta de 15 minutos, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, você não faz isso de jeito nenhum. Então é muito complexo você dar esse atendimento, fazer a escuta. Porque às vezes, eu li um trabalho recentemente que fala que uma anamnese bem tirada, ou seja, uma entrevista bem feita com o paciente, te dá um diagnóstico correto em 94% dos casos. Ou seja, nem examinar você examinou, você já tem o diagnóstico. Por quê? Porque você conversou. Né? Então o paciente te conta o que está acontecendo com ele. E se você identificar a história, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: quando você conversa, o paciente vai te contar uma história. Se você já ouviu essa história antes, você faz o diagnóstico. Então eu brinco assim: o paciente vem contar uma história para você que tem uma menina, que essa menina está passeando na floresta, que essa menina tem uma avó, que essa menina... Aí a pergunta que você faz: ela está usando um chapeuzinho vermelho? Ah, tá. Pronto, eu já fechei o diagnóstico, eu já sei qual é o final da história. Eu sei que ela vai levar para a avó, que o lobo vai atacar a avó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar para a avó, para avisar para a avó que o lobo vai bater lá na porta. Eu tenho que falar para a menina que não é para ir sozinha na floresta. E você vai tomar todas as medidas para quê? Para você, conhecendo a história natural daquela doença, mudar o fim para um fim benéfico para o paciente. Você faz isso na história. Agora, a gente está vivendo uma época em que a gente não conversa com as pessoas. Ou às vezes você está tentando conversar com as pessoas e as pessoas não estão te ouvindo. Aí fica difícil, não é? E o grande desafio é esse. E como você falou, às vezes você está num plantão difícil, numa correria, você tem doente grave e aquele paciente está te pedindo 5, 10 minutos para desabafar, para chorar com você ali, e você não dá os 5 minutos para ele. Esse é o tipo da caridade que eu acho que está sendo mais valorizada nos dias de hoje. A caridade de doar tempo, de ter paciência para ouvir. Não é? O idoso, muitas vezes, ele precisa de alguém que ouça ele contar da vida dele. E ele vai te contar uma história que ele já te contou 50 vezes, mas aquilo é importante para ele, como respirar. Ele precisa respirar, ele precisa contar. E você não tem que falar para ele: mas a senhora já me contou essa história. Ouça de novo, sorria, aceite. Isso é caridade. E isso é muito terapêutico. Faz muito mais bem do que qualquer antidepressivo que você possa prescrever para aquele paciente. É interessante, é muito interessante isso. Mas, dando continuidade aqui, a próxima pergunta seria, já que seu padrão também é educacional, né? Também é professor, como os professores podem contribuir para mudar a visão que se tem da profissão médica atualmente? Porque atualmente a maioria da população nos vê na área de saúde unicamente como técnicos que estão ali para resolver o seu problema unicamente tecnicamente. Como mudar isso? Então, eu uso muito o meu exemplo assim. Eu fiz cirurgia, e o cirurgião, de uma maneira geral, tem até a piadinha que diz que a diferença entre Deus e o cirurgião é que o cirurgião pensa que é Deus e Deus sabe que não é cirurgião. Assim, sempre foi uma especialidade de arrogância, eu acho que tem uma série de explicações para isso. É uma profissão que você trabalha sob muita pressão, então tem uma série de motivos pelos quais a gente percebe esse posicionamento. Mas eu tive a sorte de ter um professor, tive vários, mas assim, esse que me marcou demais, porque era meu professor de cirurgia, em que ele era um cara diferente dos outros. Eu nunca vi ele gritar com uma enfermeira, eu nunca vi ele jogar um instrumento no chão, eu via ele chegar no leito e pegar na mão do paciente, eu vi ele chorar junto com o paciente quando o paciente contava a dor dele. Então, a doutora Mauri José Teixeira Lima, esse homem mudou a minha vida, porque eu via ele um excelente cirurgião, um cara muito bom tecnicamente, que sabia tudo de medicina e era um ser humano decente, que estava junto do doente dele, que convivia a doença do doente,
que perguntava o que era importante para o doente, se preocupava com a pessoa, não apenas com a doença. Então, ele me despertou para uma medicina diferente da que eu estava acostumado a enxergar. Então, eu sempre digo assim, você entra na faculdade totalmente iludido, né? Uma figura poetizada e meio fantasiosa do que é ser médico. E com a vivência do curso, você vai esquecendo isso. E a faculdade vai meio que deformando um pouco você. Aí quando você vai para a residência, em que você vai complementar a sua formação, é muito importante o exemplo que você tem ao teu redor. Então, o que eu acho que é também uma das tarefas da AME, é que você ser pelo menos uma opção para quem está vindo atrás. Porque o aluno, ele está galgando os degraus da formação dele, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, ele vai no quinto ano, no sexto ano vai ser interno, vai ver você trabalhando no hospital, depois ele vai entrar em cirurgia com você, vai ser teu residente, e ele vai ver você atuando e vai ver o outro. E ele tem pelo menos uma escolha. Ele sabe, puxa, para eu ser um bom médico eu não preciso ser grosso. Para eu ser um bom médico eu não preciso ser distante. Para eu ser um bom médico eu não preciso ser alheio às necessidades emocionais do meu paciente. E aí, essa opção que você oferece para ele, você abre um caminho. Então, o professor, ele é muito ligado à figura do pai, né? Não sei se você já percebeu, mas assim, a criança, ela anda igual ao pai, o menino anda igual ao pai, a menina anda igual à mãe, e o pessoal achava que isso era genético. Não é genético, é porque ela imita na hora de aprender. Se você pegar uma criança que foi adotada, ela anda igual a mãe, anda igual ao pai, fica parecido. Por quê? Porque imita. Porque aquilo é um modelo para ela. Então, o professor, não adianta, é aquela história, não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Você precisa ser alguma coisa diferente para ser o modelo e o exemplo, né? O que eu falo que eu aprendi muito mais com os meus filhos do que com qualquer outra pessoa. Porque quando nasceram os meus filhos, eu tenho 3, eu percebi que se eu quisesse que eles fossem pessoas decentes, eu precisava ser decente. Então eles me fizeram mudar um monte de coisas na minha vida, porque eu sabia que eu não podia ser um mau exemplo para eles. Porque não adiantava nada eu bater e pôr de castigo se eu não fazia igual. Então, não fumar, não beber, não é? Uma série de comportamentos que eu me obriguei a fazer por causa deles. A mesma coisa o professor. Então, quando eu comecei a dar aula, eu gosto de dar aula igual até hoje por causa disso. Eu acho que ser professor na faculdade de medicina me faz ser um médico melhor. Porque eu não posso falar uma coisa na sala de aula e quando os alunos me veem trabalhando no hospital, eu ver um cara diferente, um médico diferente. Eu tenho que ser um médico melhor. E esse esforço eu faço por eles, como eu faço pelos meus filhos. Então, eu acho fundamental. A atuação do professor é fundamental. É verdade. Eu também passei pela experiência de sala de aula e a gente vê realmente como é que é você conseguir construir naquele ser humano aquela ideia que você sempre lutou para ter. Né? E muitas vezes a gente nem consegue desenvolver. Sim. Mas a gente reflete para aquela pessoa para que ela consiga atingir aquele padrão que você não atingiu. E quando ela atinge, você se sente realizado. Porque você oportunizou. Isso. Mas é interessante isso. São 2 verbos muito próximos, mas são 2 verbos totalmente diferentes. Ensinar e aprender. Então você pode ensinar e ele não aprender. E você pode não ensinar e ele aprender. Então eles andam muito próximos, mas eles são independentes. Então, você fazendo a sua parte é o que te cabe. Agora, o que ele vai fazer com aquilo? Eu volto a dizer, é a mesma coisa dos filhos. Muitas vezes o filho recebe a mesma educação, o mesmo exemplo, tem as mesmas oportunidades e um se dá bem e o outro não. Porque a escolha dele é dele. E a gente não tem como mudar isso. Então a gente tem que aprender também isso. É outra coisa que diminui muito a nossa onipotência. Isso vale como professor e vale como médico. Eu faço a minha parte, mas a minha parte é só a minha parte. Então, se eu fiz um bom diagnóstico, se eu conversei com o paciente, se eu orientei ele e ele não seguiu nenhuma orientação,
a culpa não é minha, é a escolha dele, né? Eu preciso ter certeza de que eu deixei bem claro para ele o que ele tinha que fazer. Eu preciso ter certeza que o meu diagnóstico está certo. Eu preciso ter certeza que eu estava disponível para ele no que ele precisou de mim. Mas eu também preciso saber que parou ali, né? Essa é uma coisa que os psicólogos não sofrem desse problema. Por quê? Porque se o paciente foi tratar com ele, já foi tratar com ele, espontaneamente foi. Então ele já está com uma disposição. Na medicina nem sempre isso acontece. O cara não quer ir, mas vai porque não tem outro jeito. O cara parou de respirar, o cara está com febre, ele vai acabar batendo lá. E você vai tratar, às vezes, uma pessoa que não quer ser tratada. E isso é muito complicado, né? Eu diria que é impossível. O que você vai dar é dar assistência, que é a nossa tarefa primordial. Cuidar. Nessa questão de adesão, que é muito complicado, né? O paciente querer aderir àquilo dali. E aí eu lhe pergunto, nesse ponto de vista, medicina e espiritualidade, elas podem caminhar juntas? Devem, né? Devem. Eu acho que essa medicina materialista que vem sendo desenvolvida no último século, ela amputou uma parte do atendimento médico que desde Hipócrates sempre foi muito valorizado, né? E hoje a gente está resgatando isso. A doutora Marlene Nobre, fundadora, presidente da ANAM Brasil, ela dizia o seguinte, que toda ave só voa com duas asas. E as duas asas que nos fazem voar é a razão e a emoção. Então na medicina é a mesma coisa. Eu não posso ser um médico que não conhece a técnica. Isso é fundamental, é obrigatório. Mas só a técnica não vai fazer eu voar. Eu preciso também ter a questão moral e espiritual. Então a medicina sempre foi essas duas asas. Se você pegar as civilizações mais primitivas, o pajé, que é o sacerdote, é também médico. Se você pegar a história da medicina moderna, os hospitais foram fundados pela igreja, as freiras, né? A primeira, a Ana Néria, era freira, a primeira enfermeira. Então, a gente sempre teve essa conexão. Por quê? Porque o ser humano ele é um ser complexo, mas em última análise ele tem duas dimensões, a física e a espiritual. E se você der atenção para uma e não der para outra, não funciona, né? Então eu acho que hoje a gente está vivendo um reencontro entre essas duas facetas, né? A medicina e a espiritualidade. Mas acho que é irrevogável isso, não tem volta mais, irremediável. Já é um fator considerado importante, sempre foi, mas agora está sendo reintroduzido na universidade. E isso aí seria a minha próxima pergunta. Essa reintrodução da espiritualidade na graduação. Qual a importância disso para os futuros profissionais de medicina? É fundamental. Resgatando um pouco aquela imagem do que eu falei, do exemplo, né? Quer dizer, se o aluno está dentro da universidade e ele recebe a mensagem de que o bom médico é o que sabe tudo de medicina e ponto. Ele não precisa se preocupar com a parte emocional. E aí, de repente, a própria academia diz, olha, não adianta nada você dar o remédio certo se o seu paciente estiver angustiado, se você não estiver conversando com o seu paciente. Então, são vários aspectos que estão sendo introduzidos e que vão complementar essa ação aí do médico, né? Mas é fundamental. Eu acho que... Estou recebendo uma pergunta de última hora aqui, que pede para perguntar qual a importância da doutora Marlene Nobre no trabalho desenvolvido pelas AMES e como foi o encontro dela com o doutor Bezerra de Menezes, que intensificou o trabalho das AMES de São Paulo. Bom, a doutora Marlene, ela deu origem a tudo, esse movimento, e assim, a gente estava fazendo um estudo outro dia. O que aconteceu, o que está acontecendo no Brasil hoje, desse movimento de espiritualização das universidades, partiu dela. E fora do Brasil, apesar de ser um trabalho mais difícil de você perceber, ela começou em 2002 ali para a Europa, para os Estados Unidos, se encontrar com médicos daqueles países, não falar de espiritismo, falar de espiritualidade. E ela foi se associando
àqueles médicos que ela identificava como pessoas que já tinham percebido que a espiritualidade era importante. Então, o Harold Canning, que é hoje considerado o mais importante pesquisador em saúde e espiritualidade do mundo, ele esteve aqui no Brasil, que ela trouxe ele para o Brasil e ninguém nem conhecia ele. Ela se associou a Pim Van Lommel, a Mário Beauregard, a Peter Fenwick, uma série de pesquisadores que hoje são considerados grandes mestres no mundo acadêmico de ciência e espiritualidade e que foram fomentados por ela. Então você vê o tamanho da importância do que ela fez. Essas jornadas, os congressos, o MEDNESP, que é o Congresso da Associação Médica Espírita do Brasil, é o maior congresso de saúde e espiritualidade do planeta. O último congresso em Goiânia tinha 2.500 pessoas. Né? E os pesquisadores vêm para o Brasil. Pim Van Lommel, Mário Beauregard, estavam todos lá. Entende? Então, o trabalho dela é uma coisa assim, que eu acho que as futuras gerações vão se dobrar a esse trabalho, porque ela fez tudo, né? E assim, ela foi o amálgama, né? Porque você vai dizer, puxa, mas o que ela pesquisou? Tá bom, ela teve algumas pesquisas, mas o mais importante foi ela chamou Pim Van Lommel, colocou em contato Pim Van Lommel com Mário Beauregard, que colocou em contato com Giancarlo Luchetti aqui no Brasil, fez eles assistirem aos nossos congressos. Eu lembro, o Peter Fenwick que veio aqui para o Brasil a primeira vez, e ele ficou para assistir o congresso, e como não tinha tradução simultânea, alguém ficou do lado dele, ele assistia a palestra, essa pessoa ia traduzindo para ele. E ele falou assim no final do congresso: mas eu queria muito ler os artigos do Dr. André Luiz, onde eu consigo? Né? Mas ele tem tanta informação importante, onde é que está esse conteúdo? E aí ela passou num esforço de traduzir toda a obra do André Luiz para o inglês para oferecer para esse pessoal. Então, assim, é muito grande, o tamanho do trabalho dela é muito grande. Essa história que ela me contou, eu escrevi, está no livro que que o São Paulo lançou agora, Memórias de Marlene Nobre, pela Folha Espírita. Ele é irmão dela, trabalharam juntos, e ele escreveu esse livro em homenagem a ela. É um livro biográfico, e ele me deu essa oportunidade de colocar esse artigo que eu escrevi no final, e ela me contou isso. Né? A AME São Paulo, que foi a primeira AME do planeta, foi fundada em 1968. Ela estava lá, ela foi uma das fundadoras, ficou na diretoria, mas ela era secretária ou eu tinha algum cargo mais distante. E aí o tempo foi passando e a AME São Paulo parou de ter reuniões. Isso estava trazendo alguma angústia para ela. Nesse meio tempo, o esposo dela, o Dr. Freitas Nobre, teve um câncer de esôfago e desencarnou. E quando ele desencarnou, depois de 15 dias, ela acorda, o Dr. Bezerra está na beira da cama dela. E ela se assustou, achou que estava sonhando, mas logo eles começaram um diálogo. E ela sempre teve um contato muito próximo com o Dr. Bezerra. Ele passava as ordens para ela. E ela sempre foi muito objetiva com relação a isso. E aí ele pede desculpas a ela, que ela ainda estava com a perda do marido, apenas 15 dias, mas que ele precisava urgentemente dela. Que as AMEs estavam no coração de Jesus e precisavam ser instaladas no planeta. E que Jesus tinha chamado o Dr. Bezerra e pedido essa tarefa a ele. E ele contava com ela para fazer. E ela, mas como assim e tal? E aí ele regrediu ela a várias encarnações anteriores, mostrou a trajetória dela, o que tinha acontecido, por que ela estava naquele momento, e pediu para ela ir assumir a AME São Paulo e trabalhar para fundar a AME Brasil. E ela fez isso. Com relação à AME Internacional também foi muito interessante, que ela me contou. Ela estava no computador dela trabalhando, escrevendo um artigo ou um dos livros dela, ela escreveu vários livros, e de repente ela olha para o lado e vê Leon Denis. Aí ela se assusta: professor, o senhor precisa de mim? Ela falou assim: Marlene, quando você vai para a Europa?
Mas professor, como assim ir para a Europa? Você precisa levar o movimento médico espírita para a Europa. E já estamos atrasados com o trabalho. Eu conto com você. Aí ela falou assim, mas professor, eu não fui convidada, ninguém me chamou. Ele sorriu e falou assim, você está esperando o convite? E desaparece. Isso foi em 2001. Em 2002 ela foi sozinha, fez uma série de palestras prospectivas. Em 2002. Em 2003, ela vendeu o carro dela, tirou dinheiro do banco para fazer o primeiro Congresso Europeu de Medicina e Espiritualidade, em Barcelona. Ela ligou para algumas pessoas, eu tive a sorte de estar no time ainda. Eu lembro que eu conversei com a minha esposa e falei, olha, eu fui convidado para jogar na seleção brasileira. Só que eu não tenho que ir às minhas custas, não tinha dinheiro. E até hoje nós vamos... A gente não tem patrocínio para ir. Só que naquela época eu tinha filho pequeno, tá? Minha vida era mais apertada. Pois eram 2 cirurgias particulares, foram as 2 únicas cirurgias particulares que eu fiz em Santos em 22 anos. Pagaram certinho a minha passagem. E nós fomos para a Europa para fazer o primeiro Congresso Europeu de Medicina e Espiritualidade. Fizemos um tour pela Europa, Espanha, Itália, Suíça, e depois voltamos. E a partir de 2003, todos os anos, a gente tem ido para lá, no que ela chamava de périplo. E ela desencarnou agora em 5 de janeiro de 2015. A gente teve uma conversa em 2014, ela já estava preparando o desencarne dela, né? Ela falou para mim que ela já estava com uma moratória e que a espiritualidade tinha dado mais uns 3 ou 4 anos para ela poder colocar algumas coisas em ordem. E realmente ela colocou. E nessa conversa ela me falou, Décio, eu prometi para o professor Leon Denis que até 2017 nós vamos continuar o périplo. E o Dr. Bezerra de Menezes falou para mim que de 2017 para frente era para eu esperar. Que eles não sabiam o que ia acontecer na Europa, que se ia dar para continuar fazendo trabalho na Europa. Eu lembro que quando ela falou isso eu achei um exagero. Hoje eu vou fazer palestra em Munique esse ano, e teve um atentado lá. Então não sei até que ponto que nós vamos poder continuar indo para a Europa fazer esse trabalho, dependendo de como ficar a situação política lá. E eu assumi esse compromisso com ela até 2017. E ela desencarnou em 2015, houve uma reunião de diretoria, ela era presidente da AMA Internacional, a vice-presidente, a doutora Sônia Dói, assumiu a presidência, e eu recebi um convite dela, né? Ela apareceu com o professor Leon Denis e o Dr. Bezerra de Menezes na reunião mediúnica no centro onde eu frequento. Eu não entendi direito o que estava acontecendo na época, mas ela me entregou um convite. E no dia seguinte eu recebi um telefonema me convidando para ser vice-presidente da AMA Internacional. E é um mandato de 2 anos, termina no fim de 2017. Então, eu entendi isso como a confirmação da tarefa que ela havia me pedido para terminar esse trabalho na Europa até 2017. Um compromisso e tanto, viu, doutor? O pessoal acha chique, né? Acha assim, nossa, que chique, você vai para a Europa, vão ser 13 anos já. Mas não tem nada de glamouroso, você sabe. É muito gostoso eu falar aqui na Jornada Pernambucana, você tem lá 100, 200 pessoas espíritas que te aplaudem, que concordam com o que você fala. Você chega lá, é um ambiente inóspito, as pessoas não estão interessadas em ouvir o que você tem para dizer. Elas não concordam com o que você está falando. Elas discutem de uma maneira muito ríspida, às vezes dura, porque eles não aceitam aquilo. Então é um trabalho de formiga mesmo. A gente vai, gasta dinheiro, não faz turismo, porque você gasta dinheiro, você tem que economizar com a comida, a hospedagem para poder... Os grupos que patrocinam a gente lá, na verdade, são grupos muito pequenos, a maior parte deles são brasileiros, espíritas, que fazem a infraestrutura e chamam os europeus para assistirem. Então eles não têm condições de pagar passagem, não têm condições de pagar hospedagem. A AMA Internacional, depois que a doutora Marlene desencarnou, a gente descobriu que ela que punha do bolso dela a maior parte do dinheiro. Porque a AMA Internacional não tem renda. Então ela não deu só o esforço
emocional e a competência dela. Ela deu materialmente, apesar de ter sido criticada de que ela usava o dinheiro da AME para viajar para a Europa. Mal sabem as pessoas que ela punha dinheiro do bolso dela para levar as pessoas para a Europa. Isso me faz lembrar a parábola do semeador, né? Que a gente vai galgando novos terrenos, que a gente vai lançando as nossas sementes naqueles terrenos, e se o terreno estiver bom, ele frutifica. Né? Como você está falando aí da AME Internacional, muitas vezes te recebe de forma ríspida, crítica, né? Inóspita, mas você está ali fazendo o seu trabalho, é o seu papel, você foi chamado para isso. Né? É a oportunidade. É a oportunidade. A última vez que eu estive com ela, agora em 2014, nós fomos para a Áustria e fomos fazer palestras na República Tcheca. São 75% de ateus na República Tcheca. Nossa. Ela já estava com insuficiência cardíaca, ela tinha uma dificuldade enorme para andar, para se locomover, e mesmo assim foi para a Europa. Nós viajamos num carrinho pequenininho de um companheiro que é tcheco, mora em Viena, na Áustria, e é um trabalhador fenomenal, e ele nos levou a Praga para fazer uma palestra. Foram acho que 4 ou 5 horas de viagem, se não me engano, e ela foi naquele carrinho com uma dificuldade enorme. Paramos para comer, para ir no banheiro, não podia entrar no banheiro com ela, dificuldade de andar, para fazer uma palestra para 5 pessoas em Praga. Depois paramos em Brno, que é outra cidade, tinha um número maior de pessoas, ela estava tão dispineica que ela não conseguia nem falar. E aí nós conversando, ela falava assim: Décio, esses países precisam da nossa atenção, precisam da nossa paciência. Então ela convocava a gente para esse trabalho, sabendo que você não vai lá para ganhar aplauso, você não vai lá para... É para fazer o que você tem que fazer. É falar sobre a espiritualidade para aqueles corações que precisam. E aí, lembrando bem a parábola do semeador, você semeia, agora se vai dar um para 30, um para 60, um para 1000, depende do solo que vai receber. De quem recebe. Ela costumava dizer que nós não viemos para a colheita, nós viemos para a semeadura. Né? Então, vamos semear. Mais uma pergunta que chegou aqui da nossa produção. Ele pergunta se atualmente as pessoas buscam muito mais a cura física ou a cura espiritual. E o que é que Jesus pensa disso? Olha, o que Jesus pensa eu já não sei. Mas assim, procura a cura física. Cura física. Mesmo nós espíritas. Abre um centro espírita com cura lá, com médio de cura, para você ver a fila que faz. As pessoas não vão lá para curar o espírito. Né? Tem centros espíritas, eu lamento muito isso, que fazem só cura. Eles não têm um grupo de estudo, eles não têm um evangelho, nada. É só o milagre. As pessoas vão atrás do milagre. Elas querem curar o corpo. Né? A gente precisava, e isso não é errado. Né? O Chico falava que a gente deve cuidar do corpo como se fosse eterno e da alma como se fosse terminar amanhã. Né? Então, a gente precisa realmente, o nosso corpo é nosso instrumento. E eu não cuidar do meu corpo é responsabilidade minha. Acho que eu tinha perguntado isso, eu acabei não respondendo. O corpo é minha responsabilidade. Então, eu, por exemplo, tenho uma origem familiar de tendência a infarto. Meu pai infartado, minha avó infartou, meu tio morreu de infarto, minha outra tia é revascularizada, tem problema vascular. Bom, qual é a minha parte nesse assunto? É não fumar, é fazer atividade física, é comer de maneira adequada, entende? É a minha responsabilidade com o meu corpo. Né? Se eu sei que eu não posso ter uma vida sedentária, que eu não posso fumar e eu fumo, é suicídio passivo. Eu sei que eu não posso, estou fazendo. Então é uma questão bastante importante isso. Então a gente precisa estar voltado para esse aspecto do respeito ao meu próprio corpo. Mas eu tenho que pensar também que esse corpo é um instrumento para a evolução da minha alma. E aí eu vou para o centro espírita, não presto atenção na palestra e tomo um passo e vou embora e acho que eu resolvi alguma coisa.
Nada, você não resolveu nada. Aquela energia que você recebeu no passe, você dissipa ela em 2 segundos na hora que você sai do centro espírita, se você não tiver com a tua cabeça organizada. Né? É uma janela, como remédio, como a cirurgia. Até porque, assim, não defendendo e não querendo mistificar ainda mais essa questão da cura espiritual, mas só recebe a cura aquele que tem mérito para receber. Né? Se ele não tiver mérito, se ele tiver de passar toda aquela encarnação com aquela deficiência física, ele vai passar. Ainda tem essa. E para fechar o nosso papo, Décio, que está muito interessante, que a gente se prolongaria a manhã toda aqui, eu lhe pergunto, o amor realmente cura as chagas humanas? Essa palavra, amor, é uma palavra muito vilipendiada, né? A gente usa essa palavra para tudo. Às vezes eu amo esse programa, eu amo esse sapato, eu amo. E a palavra amor é uma palavra que acabou tendo vários significados, mas o amor, para mim, a origem dessa palavra, o significado mais profundo dela, é a ordem divina. A ordem divina. É o sentido dado pelo Criador a tudo que existe. Então, ou você está no amor, ou você não tem nada. E todas as vezes que a gente se desvia desse trilho, a gente toma um tranco para voltar para ele. É a história do pastor e do cajado. O pastor dá uma batida na cabeça da ovelha, não é porque ele não gosta dela, é porque ele gosta. E ele não quer que ela sinta dor, ele quer que ela volte para o rebanho, para não se perder. Então, eu acho que dentro do nosso processo evolutivo, os desvios do leito desse rio que Deus colocou para a gente trilhar, todos esses desvios são alterações ou perda do sentido do amor divino mesmo, do amor conceito. E aí o que acontece é que as próprias leis universais fazem com que você seja realocado nesse leito. E geralmente isso se faz com dor ou com sofrimento. Então, se eu realmente aprender a amar, e eu acho que nós estamos aqui para isso, o objetivo final de nós estarmos reencarnando, vivendo no planeta Terra ou em outros planetas, é aprender a amar incondicionalmente. No dia que a gente aprender, a gente vai ter preenchido todas as nossas faltas, a gente vai ter atingido a nossa potencialidade. E aí não tem mais dor, não tem mais sofrimento, é a cura. É a cura final, né? É que a palavra cura, ela vem de ter estado doente. A gente nunca esteve doente. Eu puxaria para aquele papo que a gente teve no início, onde o corpo é o reflexo do espírito. Se você ama plenamente, da forma divina, como você está colocando aí, você está com o seu espírito em perfeito equilíbrio. Seu espírito está em equilíbrio, o corpo está refletindo aquele equilíbrio. Ainda que ele tenha as suas dificuldades. Ainda que tenha as dificuldades. O grande exemplo é Chico. Uma vez me falaram, mas você fala que um espírito equilibrado tem um corpo saudável, e o Chico? Pois ele não tinha um corpo saudável? Morreu com 95 anos, Isso. Trabalhando. E aquele homem trabalhava, hein? A maior parte de nós, se trabalhasse metade do que ele trabalhou, teria morrido com 40. Não é? Agora, e de onde vem as dificuldades dele? Ele estava encarnado. Ele tinha a genética. E algumas coisas são inevitáveis. Elas fazem parte da constituição biológica. E isso não depende, né? Como a gente estava falando, tem casos e casos. Por quê? Porque uma hora você vai morrer. De uma coisa ou de outra, mas você vai morrer. Esse caso você falando aí, eu lembrei também do Gerando Mendonça, né, que era tido como gigante deitado lá em Minas Gerais, que quando criança eu fui visitá-lo com a minha mãe, né, e eu ficava impressionado assim pela forma como ele atendia as pessoas naquela situação, não é? Porque eu via as pessoas dando banho, eu via as pessoas limpando, via aquele olho de vidro dele, né? E aquelas dificuldades orgânicas, unicamente corpóreas, não deixavam com que houvesse dificuldade no trato pessoal. Hoje, com a formação que eu tenho, eu paro para lembrar daquela história
e eu fico vendo a grandeza daquele ser humano, não é? Porque ele tinha tudo para ser um revoltado. É aquela história que eu falei para você daquela menina entubada. Isso. Quantas encarnações eu preciso ter para chegar no ponto de poder estar bem no corpo dele? Na situação dela. Né? E esse com certeza era um espírito que não precisava da prova. Era mais era uma coisa a mais para chamar a atenção para o trabalho que ele tinha realizado. Então não deve ser uma doença expiação, né? Deve ter sido uma condição mesmo escolhida por ele para potencializar o resultado do trabalho dele. Então foi bom você falar nesse assunto, porque a gente volta naquela questão de que as doenças têm significados diferentes para as pessoas, né? Para cada pessoa, para cada espírito. Décio, já está ali o tempo estourado há muito tempo, né? E eu lhe agradeço demais a sua disponibilidade. O papo foi muito agradável, muito educativo, elucidou muitas coisas, e espero que a jornada espírita realmente tenha sucesso, se prorrogue por muito e muito tempo, avance nos seus ensinamentos e alcance os seus objetivos. Muito obrigado pela sua atenção. Quanto a vocês, pessoal, muito obrigado por mais um dia de ponto a ponto. Fiquemos todos com Jesus. Um beijo para todo mundo.